Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos nos acostumando a dar ordens. Então nós temos, como diz um dito popular, muito cacique e pouco índio. As pessoas gostam de mandar nas outras. As pessoas gostam de ter subalternos. As pessoas gostam de ser superiores às outras. E aí começa aquela disputa de poder, quem manda mais. Infelizmente, nós também encontramos pessoas que gostam de obedecer, que gostam de fazer e cumprir ordens. Acontece que não pode ser assim. Tem situações que a gente deve cumprir ordens, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, mas é muito importante que seja bem claro qual é o tipo de trabalho que você desenvolve para que você também não faça além daquilo que lhe é pedido. Claro, a eficiência do empregado é medida exatamente naquilo que ele faz além do seu trabalho. Por exemplo, a pessoa trabalha quando mal dá meio-dia ou às 17 horas, a pessoa já fechou tudo, já está indo embora. Aí você fica, nossa, a pessoa vem trabalhar, parece que está doida para ir embora, que nem termina, nem chegou o final do horário, já está, quando dá mais ou menos às 16h20, já está arrumando as coisas, já está fechando tudo, para na hora que der 17 horas, já fechou a porta. Aí, Ave Maria, Deus que me defenda, né? Ou então, você vai trabalhar para alguém e a pessoa fica pedindo você, faz isso, faz aquilo, agora faz aquilo. E aí você não sabe qual é a sua função necessariamente. Meus irmãos, minhas irmãs, isso vale também para a vida religiosa. Isso vale também para a nossa vida de igreja. Quando a gente está na comunidade e aí a gente coloca cargas pesadas para os outros, no sentido de proibição, no sentido de condenação, de julgamentos. E a gente coloca nas pessoas, no coração e na mente delas, cargas que a gente mesmo não teria condições de carregar, que a gente mesmo não teria condições mínimas de fazer aquilo. Por exemplo, se nós trabalhássemos na escola, então o diretor exige que o professor controle a classe, que o professor domine todos os alunos. Mas, na verdade, nós temos diretores que nunca entrou numa sala de aula. O mesmo vale na vida da igreja, né, na pastoral.
Nós temos irmãos nossos que dão funções para os outros, mas eles não são capazes de rezar um terço na casa de uma pessoa que precisa. Eles não são capazes de ir subir um monte, num morro, para visitar uma pessoa doente. Mas conseguem mandar, conseguem dizer para os outros: nós devemos fazer assim. Nosso grupo precisa ter essa característica de cumprir essa missão. Mas ele fica só viajando. A minha função é orientar. Minha função é ensinar como deve ser feito. Mas ele mesmo não tem coragem de fazer. Por exemplo, nós temos posturas e atitudes dentro de determinadas pastorais que falam: nós temos que visitar as favelas, nós temos que visitar as pessoas mais moradores de rua. Então vai só falando: nós temos que fazer isso, mas eles nunca vão. Você nunca vê essas pessoas lá também, no batentão, na ação, no corpo a corpo com os outros. Nós encontramos coordenadores de grupos, movimentos, que falam direitinho o que nós temos que fazer, mas eles não têm coragem de ir. É muito fácil eu juntar um grupo de coordenadores, seja da catequese, seja da pastoral do dízimo, seja da pastoral da família, seja qual for a pastoral, e orientá-los. E dizer que o documento X, que o documento Y, que o Papa fulano, que o Bispo cicrano falou para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo. Mas essa pessoa, ela não sabe nem a metade de como é ir lá fazer esse trabalho. Nós devemos ser missionários, devemos ser uma igreja em saída, devemos ir ao encontro do outro. Tá tudo muito bonito. Mas quem vai? Quem vai? Eu tinha um padre, que foi meu mestre de noviços, e ele uma vez contou uma história muito interessante para nós. E eu acho até hoje eu lembro dessa história que ele contou para nós. Ele dizia assim para nós, que houve uma reunião de ratos, né? E todos eles estavam cansados de serem perseguidos pelo gato. E o pior, eles nunca sabiam quando o gato iria atacar ou quando o gato estava próximo para eles poderem escapar. Até que um teve uma boa ideia. Já sei o que vamos fazer. Já tenho a ideia certa para a gente poder conseguir fugir do gato, sabendo que horas que ele chega e onde que ele está. Qual é a ideia? A gente vai, marra um sino no pescoço do gato e toda vez que ele estiver se aproximando ou ele estiver caminhando, o sino vai tocando no pescoço dele e quando a gente ouvir o barulho do sino, nós corremos e nos escondemos. Ao que todo o grupo dos ratos aplaudiu com alegria e entusiasmo aquela ideia brilhante. Mas aí cessou-se as palmas. Por quê? Porque veio um questionamento muito interessante. Quem vai colocar esse sino no pescoço desse gato? Então, meus irmãos, minhas irmãs, é assim que acontece às vezes em nossas pastorais e hoje Jesus critica. É fácil para mim ficar dentro do meu gabinete, do meu escritório, falando para as pessoas o que elas devem fazer. É fácil para mim viajar de norte a sul, orientando as pessoas como elas devem desenvolver bem essa pastoral, esse movimento, esse trabalho. E eu já fui no corpo a corpo, eu já fiz esse tipo de trabalho para poder dizer se é fácil ou não. Infelizmente, nós encontramos muitos coordenadores nossos que conhecem as realidades, mas desconhecem a prática. Conhecem a teoria, mas desconhecem o jeito mais fácil de desempenhar essas funções. E aí cobram, exigem e até, de certa forma, brigam quando lá embaixo as bases não desempenham ou então não conseguem cumprir bem essa atividade ou aquela tarefa. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de você dizer para o outro o que ele deve ou não fazer, você tem que fazer essa experiência também.
Se você acha que é fácil ir numa favela evangelizar, então que você seja o primeiro a ir lá, a falar com aquele povo. Se você acha que é missão dos outros desempenharem essa ou aquela tarefa, que você possa dizer também: eu já fiz muito isso. Ou então, melhor ainda, eu vou com vocês lá para a gente poder fazer esse trabalho. E não simplesmente ficar do escritório, ficar dentro da cúpula dizendo que eu sou coordenador, que eu sou a coordenadora e que meu serviço é esse. E que eu já estou fazendo demais orientando vocês de como devem executar essas tarefas. Jesus, ele critica tais atitudes. Jesus, ele não aprova esse tipo de postura. E se nós queremos fazer direito o nosso trabalho, então que nós sejamos os primeiros. Jesus, ele não mandou os discípulos lavarem os pés dos discípulos. Ele mesmo lavou. Ele mesmo fez tudo o que deveria ser feito. Ele deixou-nos o exemplo. Então, que Deus nosso Senhor nos abençoe e nós possamos aprender uns com os outros, que nós possamos entender que não existe ninguém melhor do que o outro no trato com as pessoas. Somos iguais e, portanto, se existe uma tarefa a ser cumprida, que nós sejamos os primeiros a irmos para os campos de batalha e não ficarmos de cá apenas mandando ou ordenando que as pessoas vão. Bom dia para todos, tudo de bom.